ele surgiu em um momento de transição no futebol. Quando grandes ídolos estavam se despedindo e o público ansiava por novos nomes para ocupar esse espaço. Carregava nas costas a esperança de uma geração e a promessa de conquistas grandiosas. Vai ser o craque que se espera dele, mas entrou como se estivesse batendo uma pelada no quintal de casa. Inclusive, a expectativa de alcançar o topo do mundo, rivalizando com gigantes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Mas, com o passar do tempo, à medida que sua fama crescia, também aumentavam as polêmicas e os escândalos ao seu redor. Você sabe muito bem o que aconteceu, entendeu? Você sabe muito bem o estado que você chegou naquele hotel e que você chegou lá totalmente louco, maluco e fez o que você fez comigo. Por trás de muitas dessas controvérsias está a forte presença de seu pai, que além de gerir sua carreira, também se envolve diretamente em diversas situações delicadas, atuando como uma espécie de escudo contra críticas e exposições. Que você, como pai, é um cara que não sabe dar conselho pro seu filho. Eu levo meu filho onde eu quiser e eu quero ver você falar alguma coisa. Parece que tudo é que o externo critica demais ou é exagerado. Em nenhum momento eu falei isso. Aquilo ali foi uma coisa generalizada. Foi exagero. Quem foi prejudicado nisso daí? Não estou prejudicado. Não, quem foi prejudicado nisso? Mesmo aos 34 anos, a imagem que persiste é a de um talento que nunca abandonou completamente o rótulo de menino. Um personagem que, entre genialidade e controvérsia, acabou sendo apelidado por muitos como o Peter Pan do futebol. No episódio de hoje, vamos explorar o lado menos visível e mais controverso por trás da trajetória do eterno menino Ney. E como é que vai ser o comportamento da torcida hoje com relação ao Neymar? O pessoal vai apoiá-lo, vai pegar no pé, como é que vai ser? Pelo que me consta, todo mundo está contrariado contra esse moço. É maloqueiro pesado. É maloqueiro pesado. Tira-se pela fisionomia dele, pelo corte de cabelo dele. Vê se o Ganso tem essa carinha. Maloca pesada. Eu sou santista pesado. Eu quero que o jogador do Corinthians quebre esse moço hoje. Não pode falar isso. Eu quero. Era 7 de março de 2009, quando surgia para o futebol um garoto de apenas 17 anos. Um menino que, desde muito cedo, já chamava atenção pelo talento fora do comum. Quem o via jogar percebia algo diferente: o toque refinado, a habilidade impressionante e a facilidade com que se destacava diante de adversários e até dos próprios companheiros de equipe. O futebol vivia um período de transição. Grandes ídolos como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo caminhavam para os últimos capítulos de suas carreiras, deixando um vazio enorme no imaginário do torcedor brasileiro. O país, acostumado a produzir gênios da bola, buscava desesperadamente um novo rosto capaz de carregar o peso dessa tradição. E foi justamente naquele garoto que milhões passaram a depositar suas esperanças. Para muitos, ele não era apenas uma promessa, era o escolhido para liderar a próxima geração de craques do futebol mundial. Renovou o contrato até 2014 com o Santos, com uma multa rescisória de 30 milhões de euros ou 90 milhões de reais. É o que vale o garoto Neymar, aposta no Santos. Aí o Neymar, falta do Wander. E uma coisa já dá pra dizer sobre o Neymar, né, Jota? Não sente. Não sei se vai virar jogador, se vai ser o craque que se espera dele, mas entrou como se estivesse batendo uma pelada no quintal de casa, né? E não demorou muito para Neymar mostrar ao mundo que realmente era um fenômeno. Dentro de campo, jamais deixou dúvidas sobre seu talento. Dribles desconcertantes, velocidade, improviso e uma habilidade rara fizeram dele um verdadeiro craque de bola, daqueles que aparecem de geração em geração.
Mas enquanto o brilho aumentava nos gramados, nos bastidores uma figura começava a ganhar cada vez mais influência sobre sua carreira. Um personagem que passaria a ser peça central em decisões, negociações e também em diversas polêmicas envolvendo o jogador. Esse homem era Neymar Sênior, seu pai. Mais do que apenas um pai presente, Neymar Sênior se transformou no empresário, mentor e principal articulador da carreira do filho. E foi justamente nesse período que começaram a surgir as primeiras controvérsias que acompanhariam Neymar ao longo dos anos, criando uma relação onde futebol, fama, dinheiro e escândalos passaram a caminhar lado a lado. Deixa eu colocar minha opinião. Não é para você colocar a sua opinião, você não entendeu? O programa aqui é de quê? De quem que é o programa? É seu? Não, é seu? Quem que trabalha aqui? E daí? Eu estou aqui como convidado. Aqui eu trabalho para dar opinião. E aqui eu falo a minha opinião também. Então eu falo que você, como pai, é um cara que não sabe dar conselhos pro seu filho. Você não pode falar do meu pai, você tem filho? Se no você dia, tem filho? Se no dia que o seu filho é punido, você leva ele pra balada, infelizmente não, você é um pai que não sabe dar conselhos. Eu levo meu filho onde eu quiser e eu quero ver que você falar alguma coisa. Neymar pai sempre esteve nos bastidores da carreira do filho, acompanhando cada passo, tomando decisões importantes e, principalmente, agindo como um escudo sempre que Neymar se envolvia em problemas dentro e fora de campo. Desde muito cedo, a relação entre os dois mostrava que o jovem craque dificilmente era contrariado ou responsabilizado por suas atitudes. Parece que eu arrumo sempre uma explicação, e parece mesmo, porque nós conversamos muito tempo aqui sobre diversos assuntos, sobre diversas situações complicadas, de imagem, de coisas que aconteceram na Copa. Parece que realmente para vocês é tudo normal e nada influencia tantas outras críticas, o mimado que eu falei, ou outras críticas que ele falou, as respostas que o senhor deu até ao momento, parece que tudo é que o externo critica demais ou é exagerado. Em nenhum momento eu falei isso. E os sinais disso apareceram logo no início da carreira. Um dos episódios mais marcantes aconteceu na famosa briga com Dorival Júnior, no Santos. Após ser impedido de cobrar um pênalti, Neymar perdeu o controle, discutiu com o treinador e protagonizou uma cena que repercutiu em todo o país. O caso dividiu opiniões, mas para muitos ali já surgia a imagem de um jogador extremamente talentoso, porém cercado por privilégios e protegido a qualquer custo. Foi justamente nessa época que surgiu a frase do técnico René Simões, que acabou ficando marcada na história do futebol brasileiro. Ao comentar o comportamento do jovem jogador, René alertava sobre o perigo de transformar um grande talento em alguém incapaz de lidar com limites e frustrações. Naquele momento, Neymar já começava a demonstrar traços de uma personalidade impulsiva, infantil e muitas vezes mimada. Características que, com o passar dos anos, continuariam acompanhando sua trajetória tanto quanto seu inegável talento dentro das quatro linhas. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Precisa de orientação, acho que já se passou do momento de uma orientação, inclusive na família do Neymar. A gente sabe, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça e ele sabe que errou, tanto que foi resolvido. Peço desculpa ao Dorival, peço desculpa aos meus companheiros, ao Edu, que é o capitão do time. Só que as emoções do Neymar estão à flor da pele. Você pega um cara de 18 anos que tá bombando. Com 18 anos ele precisa ouvir não. Outra coisa que ficou profundamente marcada na imagem de Neymar foi a fama de menino. Antes dele, os vestiários e comemorações no futebol tinham um perfil completamente diferente. Neymar ajudou a transformar esse ambiente em algo mais midiático, performático e voltado para a cultura da internet e do entretenimento. As famosas dancinhas dentro e fora de campo rapidamente viraram sua marca registrada. Em pouco tempo, ele não era apenas o jogador mais famoso do Brasil, mas também uma referência de comportamento para toda uma nova geração de atletas. Muitos passaram a copiar seu estilo, seu cabelo, suas comemorações e até sua maneira de agir diante das câmeras. E junto da fama, veio também a audiência.
Neymar se tornou um fenômeno midiático. Tudo o que fazia gerava repercussão, engajamento e números. E nesse cenário, parte da imprensa esportiva passou a tratar o menino Ney quase como um produto intocável. Muitos jornalistas e programas esportivos acabaram embarcando na onda da idolatria, frequentemente amenizando polêmicas e exaltando sua figura além do futebol. A imagem do garoto irreverente, divertido e carismático foi sendo fortalecida cada vez mais pela mídia, enquanto as críticas ao seu comportamento muitas vezes ficavam em segundo plano. Assim, nascia não apenas um craque, mas também um personagem cuidadosamente alimentado pela fama, pelo marketing e pela necessidade constante de audiência. Para mim, o Neymar, tecnicamente, ele é o melhor jogador brasileiro depois do Pelé. Aos poucos, o menino Ney foi tomando conta do futebol brasileiro. Com a aposentadoria de Ronaldo e o fim da geração dos grandes líderes do passado, Neymar assumiu naturalmente o posto de principal rosto da seleção brasileira. Mais do que o camisa 10, ele passou a ser o centro das atenções, a principal estrela e a figura que ditava o clima dentro e fora de campo. E com isso, a própria seleção começou a se moldar ao estilo Neymar. Se antes os bastidores da seleção eram marcados pelo pagode, pela resenha simples e pela personalidade forte de jogadores mais experientes, na era Neymar, o ambiente ganhou uma nova cara. Dancinhas, redes sociais, cortes. A influência de Neymar era tão grande que toda uma geração passou a seguir seu comportamento. O jeito de comemorar, de se vestir, de falar e até de se portar diante das câmeras acabou virando tendência dentro do futebol brasileiro. Para muitos, ele representava a modernização e o carisma de uma nova era. Para outros, era o sinal de que o futebol brasileiro começava a trocar a mentalidade competitiva e aguerrida do passado por uma geração mais preocupada com fama, estilo e exposição. Neymar chegou à seleção brasileira e rapidamente tomou conta dela. Virou protagonista, camisa 10 e principal esperança de um país inteiro. Conquistou a Copa das Confederações em 2013. Foi campeão olímpico em 2016 e acumulou números impressionantes com a amarelinha, se tornando artilheiro e referência técnica da equipe. Mas quando o assunto era a Copa do Mundo, a história parecia ser completamente diferente. Em 2014, jogando em casa e carregando a enorme responsabilidade de liderar o Brasil rumo ao hexacampeonato, Neymar acabou ficando fora da reta final da competição após sofrer a famosa lesão contra a Colômbia. E enquanto o país ainda chorava sua ausência, veio o traumático 7-1 contra a Alemanha, uma das maiores humilhações da história do futebol mundial. Grosso, botou na frente, olha o perigo, Klose, Júlio César, Klose! Olha o gol da Alemanha! Já em 2018, na Rússia, o cenário parecia perfeito para sua consagração. Neymar chegava no auge da carreira, maduro, famoso mundialmente e tratado por muitos como o jogador destinado a finalmente conquistar o tão sonhado Hexa. Era para ser a Copa do Neymar. Mas o que deveria ser a coroação de um craque acabou se transformando em uma enxurrada de críticas e memes. As constantes quedas em campo, as reclamações exageradas e as cenas teatrais fizeram Neymar virar chacota mundial. A fama de Kai tomou conta da internet e o jogador passou a ser mais comentado pelas simulações do que pelo futebol apresentado dentro das quatro linhas.
cheguei aqui na Rússia para essa cobertura da Copa, era impossível não sonhar com o Brasil campeão. E quem seria o capitão para viver esse momento antológico? Eu imaginei que seria o Neymar. Essa era a imagem que eu achava que ia entrar para a história. Neymar levantando a taça. Acabou que as pessoas ficaram com uma imagem tão diferente do nosso craque. Sabemos que Neymar quebrou recordes com a camisa da seleção brasileira e se tornou um dos maiores artilheiros da história do país. Porém, quando o assunto era a Copa do Mundo, a geração liderada por ele jamais conseguiu alcançar o sucesso esperado. Mas agora é hora de falar sobre sua trajetória fora do Brasil. E é justamente nesse momento que entra novamente uma figura fundamental em toda a construção da carreira de Neymar: Neymar Sênior. Desde criança, o destino de Neymar para o futebol europeu já parecia traçado, e nos bastidores, seu pai trabalhava cuidadosamente para transformar aquele talento em um negócio extremamente lucrativo. Foi assim que começou uma das negociações mais polêmicas da história do futebol moderno. O namoro entre Neymar e o Barcelona começou ainda em 2010. Já em 2011, o então treinador Pep Guardiola aprovou a contratação do jovem craque, enquanto a diretoria do Santos autorizava oficialmente o clube espanhol a iniciar negociações. Foi aí que Neymar Sênior começou a montar toda a engenharia da transferência do filho. Segundo as investigações reveladas anos depois, 3 contratos diferentes foram assinados naquele período. O primeiro envolvia a renovação de Neymar com o Santos. O atacante permaneceria no clube até 2014, recebendo cerca de R$200 mil mensais de salário. O segundo contrato dizia respeito ao chamado Projeto Neymar, que teve seus valores reajustados. Nesse acordo, Neymar Sênior ficaria com 90% dos lucros, enquanto o Santos receberia apenas 10%. Mas o terceiro contrato era o mais importante e também o mais controverso. Nele, Neymar Sênior assumia um compromisso com o Barcelona de levar o jogador ao clube espanhol assim que seu vínculo com o Santos chegasse ao fim. Pouco tempo depois, um depósito de cerca de 10 milhões de euros teria sido realizado na conta de Neymar pai como parte do acordo. Anos mais tarde, toda essa operação viria à tona e acabaria gerando enormes problemas judiciais e investigações envolvendo tanto Neymar Sênior quanto dirigentes do Barcelona, levantando suspeitas sobre irregularidades na transferência que levou o craque brasileiro para a Europa. O pai de Neymar admite que recebeu 40 milhões de euros adiantados do Barcelona, quantia que não aparece na venda do jogador para o time espanhol. Depois da renúncia do presidente do Barcelona na semana passada, o pai do jogador falou hoje à imprensa sobre a negociação. Ele admitiu que recebeu 40 milhões de euros fora dos valores oficiais anunciados. Do total, 10 milhões seriam para priorizar o Barcelona nas negociações com o Santos. A venda foi concretizada em maio do ano passado. O valor teria sido recebido em 2011, em data anterior à partida do próprio Santos contra o time espanhol pelo Mundial de Clubes. Toda a transação pode estar ameaçada. De acordo com o regulamento da FIFA, não pode haver negociação entre clube e jogador antes de 6 meses do vencimento do contrato vigente do atleta. Esses 40 milhões são indenização. O Barcelona pagou 40 de indenização, mais 17 milhões de euros pelos direitos econômicos do jogador. Esse foi o dinheiro que o Barcelona teve que pagar para trazer esse jogador. A transação, a transferência do Neymar, são 57, o resto é o salário do jogador para ele trabalhar durante 5 anos. No início no Barcelona, Neymar precisou de pouco tempo para mostrar seu talento. Ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, formou um dos trios ofensivos mais letais da história do futebol. Era evidente que reunir 3 jogadores daquele nível dificilmente terminaria em fracasso, e realmente não terminou. O brasileiro conquistou títulos importantes, incluindo a tão sonhada Champions League, além de protagonizar atuações memoráveis com a camisa do clube catalão. Dentro de campo, Neymar encantava o mundo com dribles, gols e jogadas decisivas. Porém, havia um detalhe que incomodava cada vez mais o camisa 11.
ele nunca era a estrela principal. Na Espanha, Neymar viveu justamente a era mais dominante da rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Enquanto os dois disputavam entre si as bolas de ouro, quebravam recordes e monopolizavam os holofotes do futebol mundial, Neymar parecia preso ao papel de coadjuvante, mesmo sendo um dos melhores jogadores do planeta. E isso começou a gerar frustração. A grande ambição de Neymar ao chegar na Europa não era apenas ganhar títulos, mas também se tornar o protagonista absoluto do futebol mundial. Só que no Barcelona, essa missão parecia impossível enquanto Messi estivesse no clube. Existe até uma história muito comentada nos bastidores sobre o momento em que essa frustração teria chegado ao limite. Foi na histórica virada do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, na Champions League de 2017. Neymar foi o grande nome da partida, marcou gols decisivos, comandou a reação e praticamente carregou o time naquele jogo histórico. Neymar Júnior trouxe para o pé esquerdo, tentou o levantamento, olha o toque! Gol! Mas no dia seguinte, boa parte das manchetes e capas de jornais ainda destacavam apenas o nome de Messi. Para Neymar, aquilo teria sido a prova definitiva de que no Barcelona, por maior que fosse sua atuação, ele jamais deixaria de viver à sombra do argentino. Mesmo após conquistar títulos, alcançar sucesso absoluto e formar um trio histórico ao lado de Messi e Suárez, Neymar já não queria mais viver como a sombra do argentino. O menino Ney desejava algo maior, ser o protagonista principal do futebol mundial. Foi então que decidiu trocar a Espanha pela França para atuar no Paris Saint-Germain. A transferência bilionária chocou o mundo do futebol. No PSG, Neymar não apenas receberia uma fortuna, como também chegaria com status de maior estrela do clube. Pela primeira vez na Europa, teria um time construído ao seu redor, sem precisar dividir os holofotes ou ficar atrás de Lionel Messi. Segundo Neymar Sênior, a decisão partiu totalmente do filho. O pai afirma que tentou aconselhá-lo a permanecer no Barcelona, mas Neymar estaria decidido a buscar seu próprio caminho e provar ao mundo que poderia liderar uma equipe sozinho. Só que aquela escolha, que parecia ser o passo definitivo rumo ao topo do futebol mundial, acabaria se transformando no início de uma fase extremamente turbulenta da sua carreira. Foi justamente em Paris que Neymar passou a acumular uma sequência de lesões, polêmicas e escândalos que começaram a desgastar sua imagem de maneira profunda. A cada temporada, os problemas extracampo ganhavam mais destaque do que o próprio futebol apresentado dentro das quatro linhas. O sonho de conquistar a bola de ouro e finalmente se tornar o melhor jogador do planeta começava a ficar cada vez mais distante. E com o passar dos anos, aquilo que parecia inevitável para muitos acabou se tornando algo praticamente impossível. Se no Barcelona Neymar se incomodava por nunca ser a principal estrela, no Paris Saint-Germain ele encontrou outro problema: a disputa de ego dentro do próprio clube. No PSG, Neymar passou a dividir espaço com uma nova joia do futebol mundial, Kylian Mbappé. E ao longo dos anos, ficou evidente que a relação entre os dois estava longe de ser perfeita. Divergências dentro de campo, disputas por protagonismo e rumores constantes de desentendimentos criaram a sensação de que existia uma verdadeira guerra de egos nos bastidores do clube francês. Mas os problemas de Neymar em Paris não se limitavam apenas ao vestiário. A relação com a torcida do PSG também foi se desgastando cada vez mais. Contratado por valores astronômicos e tratado inicialmente como o salvador do projeto parisiense, Neymar passou a ser cobrado de maneira intensa pelos torcedores. As frequentes lesões
eliminações frustrantes na Champions League e a sensação de pouco comprometimento fizeram com que o brasileiro fosse vaiado diversas vezes pela própria torcida. E foi justamente em Paris que a imagem do menino Ney começou a mudar de vez. Aquele garoto carismático e divertido da época de Barcelona deu lugar a um jogador constantemente envolvido em polêmicas extracampo. Neymar passou a ser criticado por suas escapadas, festas, presença constante em eventos no Brasil e pelo comportamento considerado pouco profissional por parte da imprensa e dos torcedores. Muitas vezes lesionado ou suspenso, era comum vê-lo retornando ao Brasil para curtir carnaval, aniversários e festas em momentos decisivos da temporada europeia. Além disso, surgiram críticas de que o jogador frequentemente forçava cartões para ficar fora de partidas próximas a datas festivas. A impressão que começava a se formar era de que Neymar, aos poucos, parecia mais distante do objetivo de se tornar o melhor jogador do mundo e mais próximo da imagem de uma celebridade que já não demonstrava o mesmo comprometimento de antes com o futebol. É festa em Alphaville, é fulano, é mansão com a irmã, com o irmão, com não sei quem. Então vamos lá, alguém viu o Cristiano Ronaldo fazer alguma coisa depois que perdeu a Copa do Mundo? Alguém viu o Mbappé comendo carninha de ouro? Isso é normal? 2016, aí pô, 2 vezes, tá bom. Ah, foi coincidência. Aí 2017, de novo. Aí 2018, de novo. Aí 2019, de novo. Quando que o Thiago Silva fez isso? E chorou na Copa do Mundo? Aí 2018, aniversário da irmã de novo, lesionado. 2020, lesionado. Eu não tô dizendo que ele fez de propósito, mas tá aqui, isso aqui é fato. Não sou eu que estou dizendo. Não é os donos da bola, não é a Band. Aí 2020, virada do ano, lesionado. Aí 2021, aniversário da irmã. Todos. Aí vem 2022, virada do ano, suspenso. Aí 2023, carnaval, aniversário da irmã, cruzeiro do Neymar e virada do ano, lesionado. 2024, carnaval, aniversário da irmã. Eu queria ter... Ô, Mayra, é pra ser ruim de irmã, hein, Mayra? Porque se você fosse boa, eu ia no seu aniversário, Mayra. Você vai, tá vendo? Aniversário da irmã, virada do ano. O tempo foi passando, mas para muitos a maturidade de Neymar parecia nunca evoluir na mesma velocidade do seu talento. Mesmo já veterano no futebol, o jogador continuou cultivando a imagem do menino Ney, cercado constantemente por seu grupo de amigos, os famosos parças. Esse círculo, formado por amigos de infância, influenciadores e figuras próximas ao jogador, se tornou praticamente parte da marca Neymar. Muitos deles acompanham o craque em viagens, festas e temporadas fora do Brasil, vivendo ao lado do astro em uma rotina cercada de luxo, baladas e exposição midiática. Segundo relatos divulgados ao longo dos anos, alguns integrantes desse grupo chegariam até mesmo a receber salários para permanecer próximos do jogador e auxiliá-lo em seu dia a dia. E foi justamente essa atmosfera que alimentou ainda mais a percepção de que Neymar jamais abandonou completamente o comportamento impulsivo e juvenil que carregava desde o início da carreira. Mesmo aos 34 anos, muita gente ainda enxerga nele o mesmo garoto de 17, irreverente, talentoso, mas também imaturo e pouco disposto a mudar certos hábitos. Eu tô no autódromo assistindo a Fórmula 1. Mentira, você deve estar no bar com seus amigos. Eu juro, amor. Então prova agora. Ai, ufa. Então tá bom, amor. Se divirta, tá? Um beijo. Tá bom, amor. Um beijo, tá? Te amo, tchau. Além disso, Neymar também acumulou diversos episódios polêmicos envolvendo sua vida pessoal e relacionamentos. O caso mais famoso aconteceu com a modelo Nagila Trindade, que acusou o jogador de abuso em 2019. O episódio ganhou repercussão mundial e colocou a carreira e a imagem de Neymar em risco. Porém, durante as investigações, vieram à tona vídeos e mensagens apresentados pela defesa do jogador que enfraqueceram as acusações. Posteriormente, o caso acabou sendo arquivado por falta de provas e Neymar evitou consequências judiciais mais graves. Ainda assim, o episódio ampliou ainda mais o desgaste da imagem do jogador,
que naquela altura já vivia cercado por controvérsias dentro e fora dos gramados. Falei, para, está doendo. Você sabe muito bem o que aconteceu, você sabe muito bem o estado que você chegou naquele hotel, você sabe muito bem que eu estava indo ver você numa boa, na moral, que eu não queria nada disso e que você chegou lá totalmente louco, maluco e fez o que você fez comigo, tá? E você agiu como se eu fosse ninguém depois. E agora você agindo como se eu tivesse armado tudo isso. Me poupe, né, Neymar? Me poupe. Para, está doendo. Estou sendo acusado de estupro. Porém, para muitos, Neymar parecia não aprender com os próprios erros. Mesmo após tantos episódios polêmicos envolvendo sua vida pessoal, o jogador voltou recentemente aos holofotes por conta de mais uma controvérsia amorosa. Uma mulher que se apresentava como modelo divulgou vídeos e supostas provas de um encontro com o jogador em um período em que Neymar já mantinha um relacionamento sério. A repercussão tomou conta das redes sociais e rapidamente transformou o assunto em um dos temas mais comentados da internet. A exposição foi tão grande que o próprio Neymar precisou se pronunciar publicamente para tentar conter os danos à sua imagem. Mais uma vez, sua vida pessoal acabava ocupando mais espaço nas manchetes do que o próprio futebol. Até perguntei pra ele, falei, e se outras meninas vêm e grava? E ele falou, não, você é de confiança. Peraí, você é de confiança, foi triste, né? Você é de confiança, foi triste, né? Para, está doendo. Estou sendo acusado de estupro. Uma das coisas que mais ficou evidente ao longo dos anos foi aquilo que muitos passaram a chamar de Síndrome de Peter Pan de Neymar. Mesmo já adulto e experiente, o jogador continuou transmitindo a imagem de alguém preso ao personagem do eterno menino. Atitudes impulsivas, comportamento imaturo e dificuldade em lidar com críticas e frustrações. Ao mesmo tempo, Neymar sempre contou com uma forte blindagem por parte de setores da mídia e também de fãs extremamente fiéis, que muitas vezes se recusam a aceitar a evidente queda de rendimento do jogador e seus problemas recorrentes como profissional. Depois de deixar o Paris Saint-Germain, Neymar seguiu para a Arábia Saudita em uma das transferências mais milionárias da história do futebol. Os valores envolvidos eram astronômicos e reforçavam mais uma vez o tamanho do nome que ele ainda carregava mundialmente. Porém, dentro de campo, a passagem acabou sendo extremamente decepcionante. Neymar disputou poucas partidas, marcou apenas um gol e voltou a sofrer com graves lesões. O problema é que, durante seu processo de recuperação, o jogador também acabou sendo alvo de críticas por conta de aparições em festas, eventos e até mesmo um cruzeiro realizado enquanto ainda tratava sua condição física. Algo que gerou questionamentos sobre seu comprometimento com a recuperação. Após retornar ao Santos, clube onde tudo começou, muitos torcedores esperavam ver um Neymar mais maduro e focado, mas as polêmicas continuaram acompanhando o jogador. Vieram críticas sobre sua condição física, comentários de que estaria escolhendo jogos e a percepção de que aquele atleta explosivo e decisivo de anos atrás parecia cada vez mais distante. A situação chegou a um ponto em que Neymar deixou de ser presença garantida até mesmo na seleção brasileira. Ainda assim, parte de seus fãs segue fazendo campanhas pedindo sua convocação, apostando mais no peso do nome e da história construída do que no desempenho atual dentro de campo. E como se as controvérsias já não fossem suficientes, mais recentemente, Neymar voltou aos holofotes após uma discussão envolvendo Robinho Júnior, filho de Robinho, justamente um dos maiores ídolos de infância do próprio Neymar. Segundo relatos, o desentendimento começou após um drible do jovem jogador, interpretado por Neymar como uma atitude desrespeitosa. O episódio reacendeu críticas antigas. A dificuldade do craque em lidar com provocações, brincadeiras ou situações em que se sente contrariado. Para muitos,
era mais um capítulo de uma carreira marcada não apenas por talento e genialidade, mas também por comportamentos que impediram Neymar de alcançar o patamar lendário que tantos imaginavam para ele. O que vemos nos dias de hoje é um Neymar muito diferente daquele garoto sorridente e irreverente que encantou o Brasil no início da carreira. O tempo passou, mas junto dele vieram o desgaste físico, a pressão constante e uma imagem cada vez mais cercada por críticas. É comum ver um Neymar mais estressado, irritado e frequentemente envolvido em discussões dentro e fora de campo. Seja debatendo com torcedores, se desentendendo com companheiros de equipe ou reagindo mal às críticas, o craque parece carregar o peso de uma carreira que nunca conseguiu atingir o desfecho grandioso que muitos imaginavam. Além disso, aumentaram também as cobranças sobre seu comprometimento. Parte da torcida e da imprensa passou a acusá-lo de escolher jogos, aparecendo apenas em momentos específicos enquanto enfrenta constantes problemas físicos e ausências importantes. Nem mesmo no Santos, clube onde foi revelado e eternizado como ídolo, Neymar escapou da pressão. O retorno, que para muitos poderia simbolizar uma reconexão emocionante com suas origens, acabou vindo acompanhado de cobranças, críticas e dúvidas sobre sua real condição dentro de campo. A sensação que fica para muita gente é a de estar vendo o fim melancólico de um jogador que tinha talento para dominar o futebol mundial por mais de uma década, mas que acabou sendo vencido por lesões, polêmicas e escolhas que o afastaram do topo. O Neymar tem uma imprensa dele, né? Neymar News. É só pra alimentar o ego. Ele vive de ego. Ele vive de elogio. Ele vive dos parças dele. Nossa, como você é bonito, seu cabelo tá legal. Nossa, olha essa roupa, ficou do caramba. Meu, puta, aquela dancinha foi legal. Ninguém fala pra ele assim, Neymar, você não tá jogando nada, meu. O time tá na zona de rebaixamento. Tudo bem, o último chute foi do cacete de esquerda, quase empatou o jogo. Mas ele perdeu 2 gols de cabeça. Perdeu 2 gols de cabeça. O primeiro foi dentro da área pequena. Ele tinha o gol todo pra cabecear e cabeceou na mão do goleiro. Nós vivemos um país com falta de ídolos. Você viveu, por exemplo, cobrindo a seleção brasileira, uma geração com Sócrates, com Zico, com Ronaldo Fenômeno, com Rivaldo, com Cafu, com Roberto Carlos, que é um abismo em relação ao Neymar. Esses caras são abismo. O Ronaldo Fenômeno em relação ao Neymar é um abismo, meu Deus do céu. É só um cara que não entende bolhufas de futebol pra achar que o Neymar é um jogador de mais qualidade que o Ronaldo. Não entende nada. O Ronaldinho Gaúcho é um abismo em relação ao Neymar. Então não adianta a gente querer substituir um jogador da qualidade que nós tínhamos com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Fenômeno e achar que o Neymar vai ser desse patamar, porque não é. Só que o Neymar não é jogador. O Neymar é celebridade. E outra coisa, é mimadinho. E não pode falar dele que o papai dele fica bravo. O único que teve coragem foi eu e o Casagrande. Então nós vamos perder mais uma Copa do Mundo por causa dele, porque não joga p*** na seleção. Talvez aquela frase dita por Neto resuma perfeitamente o que muitos enxergam em Neymar nos dias de hoje. Para uma parte do público, ele se tornou o retrato de um jogador extremamente talentoso, mas também excessivamente protegido pelo pai, por fãs apaixonados e até por setores da mídia que frequentemente tratam qualquer crítica como pura inveja ou perseguição. Mas quem acompanha sua trajetória de forma mais fria sabe que o debate nunca foi sobre falta de talento, muito pelo contrário. Poucos jogadores brasileiros nasceram com um potencial tão absurdo quanto Neymar. Técnica refinada, criatividade, habilidade, carisma e capacidade de decidir jogos importantes nunca faltaram. O que muitos questionam é justamente o fato de que, com tudo isso nas mãos, ele poderia ter ido ainda mais longe. Para muitos críticos, foram justamente as atitudes infantis, a falta de comprometimento em determinados momentos e as constantes polêmicas extracampo que impediram Neymar de atingir um patamar ainda mais lendário dentro do futebol mundial. E agora, mais uma vez, a expectativa gira em torno da Copa do Mundo. Resta saber se Neymar será convocado e, caso esteja presente, qual será o impacto real que ainda poderá ter dentro da seleção brasileira. Para alguns, ele continua sendo o único jogador brasileiro capaz de decidir partidas em alto nível. Para outros, representa apenas o símbolo de uma geração talentosa que prometeu muito mais do que conseguiu entregar.
O tempo dirá se Neymar ainda será capaz de escrever um capítulo glorioso com a camisa da seleção, ou se sua história ficará marcada como a de um dos maiores talentos da história do futebol que nunca conseguiu alcançar tudo aquilo que o mundo esperava dele. Não é para você colocar a sua opinião, você não entendeu? O programa aqui é de quê? Então eu falo que você, como pai, é um cara que não sabe dar conselhos pro seu filho. Se no dia que o seu filho é punido, você leva ele pra balada, infelizmente não, você é um pai que não sabe dar conselhos. E nada influencia como as redes sociais depois da Copa do Mundo, mostrando ele rolando, tantas outras críticas, o mimado que eu falei, ou outras críticas que ele falou, as respostas que o senhor deu até ao momento, parece realmente que nada é por causa que o Neymar errou ou fez alguma coisa. Parece que tudo é que o externo critica demais ou é exagerado. Em nenhum momento eu falei isso. Quando acabou a Copa, tudo aquilo que aconteceu em redes sociais, o senhor foi normal? Foi exagero? Foi exagero. Então, é exagero. Tudo que nós conversamos não, exagero de alguma quem maneira. Você quer dizer? Eu tô dizendo, o que aconteceu em redes sociais, o Neymar rolando na China, na União Soviética, em todos os lugares, imagens de criança rolando no chão. Aquilo ali foi uma coisa generalizada. Foi exagero. Quem foi prejudicado nisso daí? Não, eu não estou prejudicado. Não, quem foi prejudicado nisso? Eu estou perguntando se foi exagero. Não, ninguém está falando. Eu não posso chegar aqui e condenar o que todo mundo achou. Não tô... Agora, eu como pai, eu pude fazer o quê? Absorver a situação... E falar, filho, nós temos que mudar alguma coisa. Nós temos que mudar. O Neymar não mudou a postura? E levou ele para que situação? Para lesão. Você não tem meu telefone. Tudo bem, os telefones as pessoas conseguem uns dos outros. Você não tem direito. Eu tô salvando o seu telefone aqui e eu vou tomar as devidas providências, viu? Tudo bem, a pergunta foi feita. Você fez ou não fez a festa? É só essa a pergunta. A gente tá apurando a matéria, não vai nem eu não sei nem se vai ser publicada, é só uma pergunta. É simples assim. Oi? Tava com a sua mãe lá. A festa que eu fiz foi com a sua mãe. Entendi. E você que fez a festa? Com a sua mãe. Entendi. Eu não tô entendendo o motivo de você tá respondendo dessa forma. É uma pergunta como todas as outras são feitas. Eu fiz com a sua mãe. Tava sua mãe, seu pai. Entendi. Quem você quiser. Entendi. Então você não vai responder a pergunta. A única pergunta é só essa. Eu já te respondi, ô criatura. Claro que não. Agora você tá me abordando com uma merda de uma pergunta dessa? Mas é uma pergunta, Neymar. Qual é o problema de fazer uma pergunta? Eu tô te respondendo, já te respondi. Se a matéria tivesse saído... Eu não sabia, eu te fiz uma pergunta. Que família que falou isso? Eu não disse que foi família e eu não vou te dizer quem foi que falou. Eu não disse que foi família e eu não vou te dizer quem foi que falou. Eu não preciso te dizer quem foi que falou. A gente tá só te fazendo uma pergunta. É se você fez ou se você não fez a festa. É simples assim. Ô, cidadã. Diversas pessoas. O senhor poderia apresentar, por gentileza, a licença da intervenção que foi feita? Da intervenção que foi feita? Que intervenção? Da praia particular que foi feita aí dentro, por gentileza? Não é aqui, é ali. Tudo bem. É ali, o senhor não tem praia particular, tem um lago. Eu estou reformando o paisagismo do lago. O senhor tem licença dessa obra? Por quê? Olha como você veio aqui. A licença, senhor, por gentileza? Você vai ter que esperar. Claro, você invade aqui, você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? Senhor, o senhor está desacatando uma autoridade. Não estou desacatando a autoridade, você está dentro da minha casa. Eu vou mandar ele prender. Então você baixa a voz comigo. Então você baixa a voz comigo. Então você baixa a bola comigo. Então você abaixa a bola comigo. Eu estou dentro da minha casa, você viu aqui? Dentro da minha casa. Faz o que você quiser, eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Preso, vai, prender o quê? Por gentileza. Eu quero pai, eu quero pai. Eu quero ser a sua namorada. Quero ser a sua. O dono da porra toda é ele, caralho. Uma denúncia de assédio sexual pode ter sido a causa do fim do contrato de Neymar com a Nike, empresa norte-americana de material esportivo. É festa em Alphaville, é fulano, é mansão com a irmã, com o irmão, com não sei quem. Então vamos lá, alguém viu o Cristiano Ronaldo fazer alguma coisa depois que perdeu a Copa do Mundo? Alguém viu o De Bruyne? Alguém viu? Alguém viu o Mbappé comendo carninha de ouro? E aí, jogador não é celebridade.
Jogador não é herói, jogador é ídolo.